Olá, estamos iniciando mais uma aula de ciências e o conteúdo dessa videoaula é taxonomia. O que seria isso? O que se estuda? Como é que está organizado essa área de estudo? Então vamos dar início à nossa videoaula. Vamos lá. Taxonomia é a área da ciência que estuda a classificação e organização dos seres vivos. Então como é que a gente pode separar e organizar os seres vivos? Sabendo que existe uma grande variedade de seres vivos no planeta, desde bactérias até animais muito evoluídos, como seres humanos, primatas e outras variedades de animais. Então, quando a gente pensa em como organizar isso, a gente começa a ver de que forma a gente vai botar eles em grupos, em características em comum. Então, em 1758, teve um cientista conhecido aqui no Brasil como Linneu, ou Carlos Linneu, que ele criou um padrão, que aí ele deu o nome de taxonomia de Linneu, que é a forma que ele encontrou de padronizar os grupos que a gente poderia inserir os seres vivos, né, para facilitar os nossos estudos. Então, exemplo, né, quando a gente percebe que existe uma grande variedade de animais, a gente tende a ver as características em comum que tem entre eles e aproximar, perceber que eles têm um parentesco, né? Um grande exemplo são as aves. Quais são as características em comum em aves? Presença de penas, presença de asas, presença de bico, todas elas, ou a grande maioria, põem ovos. Então a gente tem um montão de características em comum que fez com que a gente criasse o grupo das aves e dentro desse grupo das aves tivesse vários tipos de aves diferentes, né? Garça, pardal, pinguim, galinha, uma grande variedade de aves diferentes, só que elas participam do mesmo grupo. Então, com isso, né, Linneu percebendo que tinha animais que compartilhavam muitas características em comum, ele foi criando vários grupos, né? E ele criou, então, o sistema de classificação de Linneu, ou taxonomia de Linneu. Como é que está organizado, como é que está padronizado esse sistema de classificação? Bota aí na tela para vocês. Então, Linneu ele criou vários grupos, onde um grupo está dentro de outro. Como assim? Vamos dar um exemplo. Olhem ali, o quadrado maior é o quadrado que a gente chama de reino. Dentro da área da ciência, nós possuímos 5 tipos de reino, né? Que mais para frente eu vou apresentar para vocês e falar um pouquinho sobre cada tipo de reino. Mas nós temos o reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Vegetal e reino Animal. Cada reino possui um grupo de seres vivos que tem características em comum. Um grande exemplo, plantas e animais, o reino vegetal e o reino animal. A gente consegue diferenciar um animal de uma planta, né? Um produz seu próprio alimento, o outro não. Um tem uma forma de locomoção, o outro não. Um faz fotossíntese, o outro não. Então nós temos características em comum, características diferentes, que fez com que a gente separasse esses seres em grupos diferentes. Então a gente agora tem um grupo das plantas e o grupo dos animais. A mesma coisa acontece com as bactérias, com fungos e com os protozoários. Nós temos os grupos dos protozoários, o grupo das bactérias e o grupo dos fungos, porque a gente percebeu que cada ser vivo tinha características diferentes e tinha essa necessidade de separar eles em grupos diferentes, né? Então, dentro desse reino, dentro da área da ciência, nós temos esses 5 reinos. Quando a gente pensa ali no reino animal e a gente aprofunda, então a gente fala assim, pronto, agora tem o reino animal. Só que eu não quero estudar todos os animais, eu quero me especializar só em um grupo. Eu quero me especializar só nos invertebrados, que são aqueles que não têm coluna vertebral, né? Não tem aquele esqueleto formado por ossos e etc. Então eu vou estudar ali na área da ciência, nós temos dentro do reino, nós temos o filo. Quando a gente pensa em grupo de animal, nós temos o filo dos invertebrados, nós temos o grupo dos vertebrados, o grupo dos protocordados. Então nós percebemos que nós temos vários grupos dentro de um grupo grande, né? Tem um grupo do animal, mas dentro do grupo do animal a gente não tem só os animais. Nós temos outros grupos menores e conforme a gente vai aproximando, vai entrando dentro desses grupos, as características são mais próximas. Então, o animal, quando a gente pensa em animal, a gente pensa de pinguim até zebra. Agora não, agora eu estou falando de invertebrados. Então, invertebrados são aqueles que não têm coluna vertebral, não têm
um esqueleto, e a gente pode citar uma lesma do mar, né? Uma lesma do mar ou uma minhoca. A minhoca não tem coluna vertebral, ela não tem ossinho ali dentro dela. A gente pode citar uma aranha, que é um invertebrado, que é um inseto. Na verdade, a aranha é um aracnídeo, né? Então, a gente pode separar esses seres vivos em grupos menores. E conforme a gente vai se aproximando, as características vão ficando mais em comum, ok? Então, vamos continuar. Filo, vamos focar nos cordados, que são aqueles que têm coluna vertebral. Então, pronto, agora eu estou estudando, dentro do reino animal, eu estou estudando só os cordados, são só aqueles que têm coluna vertebral. Só que dentro desse filo, dentro dos cordados, nós temos, que são aqueles que têm coluna vertebral, nós temos grupos menores. A gente consegue ainda dividir e pegar animais específicos, espécies específicas, aproximando o grupo. Então, dentro do filo, nós temos o que a gente chama de ordem. Não, desculpa, nós temos classe. Depois de classe, nós temos ordem. Então, quando a gente pensa... Deixa eu olhar aqui a imagenzinha, né, para não falar besteira. Quando a gente pensa em classe, a gente está falando em que classe aquele ser vivo participa. Ele é um mamífero? Ele é uma ave? Ele é um réptil? Ele é um anfíbio? Em que grupo de vertebrado ele participa? Né? Porque a gente percebeu que dentro do grupo que tinha coluna vertebral, ainda assim nós tínhamos uma grande variedade de seres vivos. Então, exemplo, eu estou falando dos cordados, que tem coluna vertebral, só que eu quero falar só dos mamíferos. Por quê? Porque os mamíferos têm mamas, por isso que tem esse nome, tem presença de pelos. Então, tem duas características que só os mamíferos têm, que a gente não encontra isso em réptil, não encontra isso em peixe, não encontra isso em anfíbios, não encontra isso em aves. Eu não vou encontrar uma ave que tem pelos, né, espalhado pelo corpo, que tem barba, que tem cabelo, que tem pelo corporal. As aves têm penas, né? Então são características diferentes. Então, dentro dos cordados ou dos vertebrados, a gente tem esses grupos menores, que a gente chama de classe. Então, percebe como a gente vai se aproximando, né? Agora só estou falando só dos mamíferos. Dentro da classe, a classe dos mamíferos. Então, são só aqueles que têm glândulas mamárias e que têm pelo corpo. Mas mamíferos ainda tem muito. Tem primata, e tem os humanos, aí tem zebra, aí tem elefante, tem girafa. Eu quero falar só de um grupo, dentro desses mamíferos, de um grupo menor ainda. Tem. Então, dentro da classe, nós temos as ordens. Né? Dentro da ordem, qual um exemplo de ordem que a gente pode dar? Ordem carnívora. Então, olha, agora até então a gente estava falando de mamíferos que poderia ser herbívoro, poderia ser ovíparo ou poderia ser carnívoro. Então, agora eu quero falar só dos carnívoros, né? Porque o mamífero agrupava a girafa. A girafa ela não se alimenta de carne, ela se alimenta de planta, então ela é uma herbívora. Então, não, mas agora eu só quero falar da ordem carnívora, aqueles animais que se alimentam de carne. Então, pronto, agora eu estou falando só dos carnívoros. Então, dentro da classe, tem várias ordens. Dentro desses carnívoros, ainda eu posso separar em grupos menores? Pode. Que aí seria o quê? Depois da ordem, nós temos as famílias. As famílias, a gente pega os grupos, os animais que têm características bem próximas, bem comuns, e bota dentro de um grupo que são a família. Então, dentro do grupo de carnívoros, nós temos aqui a família Felidae, que é a família dos felinos. Então, quais são as características dos felinos? Né? Eles têm um corpo totalmente diferenciado, uma anatomia, o funcionamento, que é a fisiologia do corpo, também é totalmente diferenciado. Né? Tu consegue identificar quais são os grupos, qual é a família dos felinos? Quem são os felinos? Né? Vamos falar aí. Gato, pantera, tigre, leão, né? Eles têm um olfato aguçado, eles têm uma visão aguçada, eles têm um equilíbrio corporal. Né? A gente sabe que gato e pantera e tigre eles são bem ágeis, eles conseguem dar saltos, eles conseguem geralmente cair em pé, porque eles têm um corpo diferenciado. Né? Eles têm a presença da cauda, que ajuda também, presença de uma dentição para comer carne. Então, eles têm um montão de características em comum, que é por isso que os felinos entraram dentro dessa família. Mas dentro dessa família eu consigo ainda separar em um grupo menor? Conseguimos.
Dentro da família nós temos os gêneros, né? Então temos os gêneros das panteras, nós temos os gêneros dos gatos, nós temos os gêneros dos leões, né? Que também, dependendo da espécie, pode entrar também no mesmo grupo ali das panteras. Então nós temos vários grupos ainda dentro da família Felidae, né? Porque a gente sabe que não existe só uma espécie, não existe só um grupo. A Felidae é só gato. Não, tem gato, tem tigre, tem leão. Então a gente tem uma grande variedade de espécies que ainda compartilham características em comum que a gente pode agrupar em grupos menores. Então dentro da família, que é todos os felinos, aí agora nós entramos em gêneros, né? Que é os gêneros. Um exemplo aqui, gênero Pantera, que aí tá ali algumas espécies de pantera e também tem algumas espécies de leão, tá? Eles fazem tudo ali parte do mesmo gênero. Dentro desse gênero a gente vai encontrar o quê? Para finalizar, as espécies. Então, dentro de um gênero vai ter a menor forma de classificar uma espécie que é classificar um ser vivo, que é através da sua espécie. Então, a espécie do ser humano é Homo sapiens. A espécie do leão é Panthera leo, né? Então, só existe uma espécie que tem características em comum, que é o Panthera leo. Ah, professor, tem outro tipo de leão? Tem, mas aí é outra espécie, que pode participar do mesmo gênero ou não. Aí teria que ver toda a taxonomia daquela espécie que tu está estudando, né? Um grande exemplo aqui, que eu sou apaixonado, é a espécie de coruja buraqueira, né? Que eu tenho um desenho, eu vou botar aí depois para vocês darem uma olhada, que é a taxonomia da coruja buraqueira. Então, a coruja buraqueira ela tem vários grupos que têm características em comum, desde a espécie, que é a própria coruja, e sua família ali em questão de população da mesma espécie, então sua mãe, seus filhos, né, seus tios ali, avós, que são da mesma espécie. E aí dentro dessa espécie nós temos o gênero, que a gente vai encontrar outras espécies diferentes. Aí dentro desse gênero, ou melhor, né, daí dentro da espécie, ele tem um macro, tem um grupo maior que é o gênero, e assim a gente vai expandindo. Então dá pra gente ver do maior para o menor, conforme a gente foi vendo, que era do reino até a espécie. Hoje a gente começa estudando a espécie e vai ampliando, vai conhecendo seus grupos maiores. Tá, meu animal favorito é a coruja buraqueira. Qual é o gênero da coruja buraqueira? Qual será outra espécie que tem características em comum com ela? Aí eu vou lá estudar. Bacana. E qual será a família? Né? Quais serão os outros gêneros que eu consigo encontrar na família da coruja buraqueira? Ah, bacana. Agora, qual será a ordem? Qual será a classe? Qual será o reino que ela vive? Né? Que eu sei que é o reino animal. E assim por diante. Então, são grupos grandes, e dentro desses grupos grandes, nós temos grupos menores até chegar à espécie que a gente está estudando, tá? Esse exemplo que eu citei para vocês, que era da pantera, eu vou botar a imagem para vocês aí e dar uma olhada. Então, olhem como é que está todo o esquema, né, de classificação, de taxonomia de uma pantera, de um tigre, né? Que no caso aqui, que na imagem, é a Panthera pardus, né? Então, como é que essa espécie, quais são os grupos dessa espécie? Né? Qual é o gênero que ela vive? Qual que é a família? Qual que é a classe, a ordem e o reino? Ah, professor, é muito grupo para decorar. Eu vou ensinar uma dica para vocês que eu aprendi na faculdade. Ensinei isso ano passado nas outras escolas que eu dei aula e deu muito certo. É a palavra reficofagem. Você decorando essa palavrinha chamada reficofagem, você consegue conhecer e lembrar em ordem todos os grupos que existem, seguindo a classificação de Linneu, né? Então, re significa de reino, fi de filo, co, que é o C de classe, O de ordem, fa de família, G de gênero e E de espécie. Eu vou deixar também como anexo aqui para vocês, né, no Google Class, um mapa mental dessa palavrinha. Né? Então, reficofagem. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero
e espécie, tá? Bem simplesinho, tudo decorando essa palavrinha, dificilmente você vai se esquecer desse sistema de classificação de Linneu, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que tenha ficado fácil e assistam a próxima videoaula que a gente vai falar sobre quais são os 5 reinos, quais são suas principais características e representantes de cada reino, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? E bons estudos e até a próxima videoaula.